paz do Senhor Jesus. Aqui quem vos fala, pastor Eduardo Almeida. Vamos começar a leitura da Bíblia com a graça de Deus, e tudo pela graça. Vamos fazer uma oração. Maravilhoso Deus, eterno Pai, Senhor Jesus, nos ajuda, nos dá graça, nos dá força, meu Pai, porque vamos iniciar um projeto lindo, e o projeto é ler a Tua Palavra, ler a Bíblia com a graça de Deus em 100 dias, meu Pai. Nos ajuda, nos dá força, meu Pai. Ajuda cada um, meu Pai, em nome do Senhor Jesus, a iniciar esse projeto da leitura da Tua Palavra, meu Pai, porque é a Tua Palavra que nos fortalece e é a Tua Palavra que nos mantém de pé, meu Pai. Abençoa, eu te peço a Tua bênção, meu Pai, neste projeto. Que projeto? Ler a Bíblia em 100 dias. Nos abençoa, nos ajuda, meu Pai, em nome do Senhor Jesus. Nos dá graça, nos dá força, em nome de Jesus. Glória a Deus. Vamos lá. Gênesis, capítulo de número 1. Primeiro livro da Bíblia, né? O livro de Moisés, chamado Gênesis, ou Bereshit. No princípio, criou Deus os céus e a terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo. E o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. E disse Deus: haja luz, e houve luz. E viu Deus que era boa a luz, e fez Deus separação entre a luz e as trevas. E Deus chamou a luz dia, e as trevas chamou noite. E foi a tarde e a manhã o dia primeiro. E disse Deus: haja uma expansão no meio das águas, e haja separação entre águas e águas. E fez Deus a expansão, e fez separação entre as águas que estavam debaixo da expansão e as águas que estavam sobre a expansão. E assim foi. E chamou Deus a expansão céus. E foi a tarde e a manhã o dia segundo. E disse Deus: ajunte-se as águas debaixo dos céus, num lugar, e apareça a porção seca. E assim foi. E chamou Deus a porção seca terra. E ao ajuntamento das águas chamou mares. E viu Deus que era bom. E disse Deus: produz a terra erva verde, erva que dê semente, árvore frutífera, que dê fruto, segundo a sua espécie, cuja semente esteja nela, sobre a terra. E assim foi. E a terra produziu erva dando semente, conforme a sua espécie, e árvore frutífera, cuja semente está nela, conforme a sua espécie. E viu Deus que era bom. E foi a tarde e a manhã o dia terceiro. E disse Deus: haja luminares na expansão dos céus, para haver separação entre o dia e a noite, e sejam eles para sinais e para tempos determinados, e para dias e anos, e sejam para luminares na expansão dos céus, para alumiar a terra. E assim foi. E fez Deus os 2 grandes luminares, o luminar maior para governar o dia, e o luminar menor para governar a noite. E fez as estrelas. E Deus os pôs na expansão dos céus, para alumiar a terra, e para governar o dia e a noite, e para fazer separação entre a luz e as trevas. E viu Deus que era bom. E foi a tarde e a manhã o dia quarto. E disse Deus: produzam as águas abundantemente, répteis de alma vivente, e voem as aves sobre a face da expansão dos céus. E Deus criou as grandes baleias e todo réptil de alma vivente, que as águas abundantemente produziram, conforme as suas espécies, e toda ave de asas conforme a sua espécie. E viu Deus que era bom, e Deus os abençoou, dizendo: frutificai e multiplicai-vos,
Enchei as águas nos mares, e as aves se multiplicaram na terra. E foi a tarde e a manhã o dia 5º. E disse Deus: produz a terra alma vivente, conforme a sua espécie, gado, répteis e bestas feras da terra, conforme a sua espécie. E assim foi. E fez Deus as bestas feras da terra, conforme a sua espécie, e o gado, conforme a sua espécie, e todo o réptil da terra, conforme a sua espécie. E viu Deus que era bom. E disse Deus: façamos o homem a nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e domine sobre os peixes do mar, e sobre as aves dos céus, e sobre o gado, e sobre toda a terra, e sobre todo réptil que se move sobre a terra. E criou Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, macho e fêmea. E Deus os abençoou, e Deus lhe disse: frutificai, multiplicai-vos, e enchei a terra, e sujeitai-a e dominai sobre os peixes do mar, e sobre as aves dos céus, e sobre todo animal que se move sobre a terra. E disse Deus: eis que vos tenho dado toda a erva que dá semente, que está sobre a face de toda a terra, e toda a árvore em que há fruto de árvore que dá semente, ser-vos-ão para mantimento. E a todo animal da terra, e a ave dos céus, e a todo réptil da terra, em que há alma vivente, toda a erva verde lhe será para mantimento. E assim foi. E viu Deus tudo quanto tinha feito, e eis que era muito bom. E foi a tarde e a manhã o dia 6º. E assim os céus e a terra e todo o seu exército foram acabados. E havendo Deus acabado no dia 7º a sua obra que tinha feito, descansou no 7º dia de toda a sua obra que tinha feito. E abençoou Deus o dia 7º e o santificou, porque nele descansou de toda a sua obra que Deus criara e fizera. Capítulo 2, versículo 4. Essas são as origens dos céus e da terra, quando foram criados no dia em que o Senhor Deus fez a terra e os céus. Toda a planta do campo ainda não estava na terra, e toda a erva do campo ainda não brotava, porque ainda o Senhor Deus não tinha feito chover sobre a terra. E não havia homem para lavrar a terra. Um vapor, porém, subia da terra e regava toda a face da terra. E formou o Senhor Deus o homem do pó da terra, e soprou em seus narizes o fôlego da vida, e o homem foi feito alma vivente. E plantou o Senhor Deus um jardim no Éden, da banda do Oriente, e pôs ali o homem que tinha formado. E o Senhor Deus fez brotar da terra toda a árvore agradável à vista e boa para a comida, e a árvore da vida no meio do jardim, e a árvore da ciência, do bem e do mal. E saiu um rio do Éden para regar o jardim, e dali se dividia e se tornava em 4 braços. O nome do primeiro é Pison. Este é o que rodeia toda a terra de Avilá, onde há ouro, e o ouro dessa terra é bom. Ali há o obédilio e a pedra sardônica. E o nome do segundo rio é Gion. Este é o que rodeia toda a terra de Cuxi. E o nome do terceiro rio é Hidekel. Este é o que vai para a banda do Oriente, da Síria. E o quarto rio é o Eufrates. E tomou o Senhor Deus o homem e o pôs no jardim do Éden, para o lavrar e o guardar. E ordenou o Senhor Deus ao homem, dizendo: de toda a árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore da ciência, do bem e do mal, dela não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás.
capítulo 2, versículo 18. E disse o Senhor Deus: não é bom que o homem esteja só. Far-lhe-ei uma adjutora que esteja como diante dele. Havendo, pois, o Senhor Deus formado da terra todo animal do campo e toda ave do céu, os trouxe a Adão, para este ver como lhe chamaria. E tudo o que Adão chamou a toda alma vivente, isso foi o seu nome. E Adão pôs os nomes a todo o gado, e às aves do céu, e a todo animal do campo. Mas para o homem não se achava adjutora que estivesse como diante dele. Então o Senhor Deus fez cair um sono pesado sobre Adão. E este adormeceu, e tomou uma das suas costelas, e cerrou a carne em seu lugar. E da costela que o Senhor Deus tomou o homem, formou uma mulher, e trouxe a Adão. E disse Adão: esta é agora osso dos meus ossos, e carne da minha carne. Essa será chamada varoa, porquanto do varão foi tomada. Portanto, deixará o varão o seu pai e sua mãe, e apaigar-se-á a mulher, e serão ambos uma carne. E ambos estavam nus, o homem e a mulher, e não se envergonhavam. Gênesis capítulo 3. Ora, a serpente era mais astuta que todas as armarias do campo que o Senhor Deus tinha feito. E esta disse à mulher: é assim que Deus disse: não comerás de toda a árvore do jardim? Gênesis 3, capítulo 3, versículo 2. E disse a mulher: do fruto das árvores do jardim comeremos, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus: não comereis dele, nem nele tocareis, para que não morrais. Então a serpente disse à mulher: certamente não morrerás, porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, se abrirão os vossos olhos, e serei como Deus, sabendo o bem e o mal. E vendo a mulher que aquela árvore era boa para se comer, e agradável aos olhos, e a árvore desejável para dar entendimento, tomou do seu fruto e comeu, e deu também a seu marido, e ele comeu com ela. Então foram abertos os olhos de ambos, e conheceram que estavam nus, e coseram folhas de figueira, e fizeram para si aventais. E ouviram a voz do Senhor Deus que passeava no jardim pela viração do dia. E escondeu-se Adão e sua mulher da presença do Senhor Deus entre as árvores do jardim. Se esconderam entre as árvores do jardim. E chamou o Senhor Deus Adão e disse-lhe: onde estás? E ele disse: ouvi a tua voz soar no jardim, e temi, porque estava nu, e escondi-me. Onde estás? E Deus disse, capítulo 3, versículo 11. E Deus disse: quem te mostrou que estava nu? Comeste tu a árvore de que te ordenei que não comesses? Então disse Adão: a mulher que me deste por companheira, ela me deu ela me deu da árvore e comi. E disse o Senhor Deus à mulher: por que fizeste isso? E disse a mulher: a serpente me enganou e eu comi. Então o Senhor Deus disse à serpente: porquanto fizeste isso, maldita será mais que toda besta e mais que todos os animais do campo. Sobre o teu ventre andarás, e pó comerás todos os dias da tua vida. E porém inimizade entre ti e a mulher, entre a tua semente e a sua semente.
esta te ferirá a cabeça, e tu lhe ferirá o calcanhar. E a mulher disse: multiplicarei grandemente a tua dor e a tua conceição. Com dor terás filhos, e o teu desejo será para o teu marido, e ele te dominará. E Adão disse, né? Deus disse a Adão agora veio a sentença, consequência. Porquanto deste ouvido à voz de tua mulher, comeste da árvore de que te ordenei, dizendo, não comerás dela, maldita é a terra por causa de ti. Olha as consequências do pecado. Com dor comerás dela todos os dias da tua vida. Espinhos e cardos também te produzirá, e comerá árvore do campo. No suor do teu rosto comerás o teu pão, até que tornes a terra, porque dela foste tomado, porquanto és pós, e em pó te tornará. Né? Aqui entrou a morte. Morte física, morte eterna e morte espiritual. E chamou Adão o nome de sua mulher Eva, porquanto ela era a mãe de todos os viventes. E fez o Senhor Deus Adão e a sua mulher túnicas de peles, e os vestiu. Então disse o Senhor Deus: eis que o homem é como um de nós, sabendo o bem e o mal. Ora, pois, para que não estenda a sua mão e tome também da árvore da vida, e coma e viva eternamente, o Senhor Deus, pois, o lançou fora do jardim do Éden, para lavrar a terra, de que fora tomado. E havendo lançado fora o homem, pôs querubins ao oriente do jardim do Éden, e uma espada inflamada, que andava ao redor, para guardar o caminho da árvore da vida. Gênesis capítulo 4. E aconteceu Adão, e conheceu. E conheceu Adão a Eva, sua mulher, e ela concebeu, e teve a Caim, e disse: alcancei do Senhor um varão. E teve mais a seu irmão, Abel. E Abel foi pastor de ovelhas, e Caim foi lavrador da terra. E aconteceu ao cabo de 10 dias, que Caim trouxe do fruto da terra uma oferta ao Senhor. Abel também trouxe dos primogênitos das suas ovelhas e da sua gordura. E atentou o Senhor para Abel e para a sua oferta. Mas para Caim e para a sua oferta não atentou. Primeiro ponto aqui, primeiro vem o ofertante, né? Depois vem a oferta. Mas para Caim e para a sua oferta não atentou. Eirou-se Caim fortemente e descaiu-lhe o seu semblante. E o Senhor disse a Caim: por que te iraste? E por que descaiu o teu semblante? Se bem fizeres, não haverá aceitação para ti? E se não fizeres bem, o pecado jaz à porta, e para ti será o teu desejo, e sobre ele dominarás. Deus avisando Caim. Primeiro homicídio, Gênesis capítulo 4, versículo 8. Olha as consequências do pecado. A degeneração do ser humano. E falou Caim, capítulo 4, versículo 8, Gênesis. E falou Caim com o seu irmão, Abel. E sucedeu que, estando eles no campo, se levantou Caim contra o seu irmão, Abel, e o matou. E disse o Senhor a Caim: onde está Abel, teu irmão? E ele disse: não sei, sou eu guardador do meu irmão? E disse Deus: que fizestes? A voz do sangue do teu irmão clama a mim desde a terra. E agora, maldito és tu desde a terra, que abriu a sua boca para receber da tua mão o sangue do teu irmão. Quando lavrares a terra, não te dará mais a sua força. Fugitivo
e errante será na terra. Então disse Caim ao Senhor: é maior a minha maldade, a que possa ser perdoada? Eis que hoje me lanças da face da terra, e da sua face me esconderei, e serei fugitivo e errante na terra. E será que todo aquele que me achar me matará? O Senhor, porém, disse-lhe: portanto, qualquer que matar a Caim 7 vezes será castigado. E pôs o Senhor um sinal em Caim, para que não o ferisse qualquer que o achasse. E saiu Caim diante da face do Senhor, e habitou na terra de Nod, da banda do oriente do Éden. E conheceu Caim a sua mulher, e ela conheceu e teve a Enoque. E ele edificou uma cidade, e chamou o nome da cidade pelo nome de seu filho Enoque. E a Enoque nasceu Irade. E Irade gerou a Meujael, e Meujael gerou a Metusalém, e Metusalém gerou a Lameque, e tomou Lameque para si 2 mulheres. Primeiro polígamo da Bíblia, Lameque, ó. E tomou Lameque para si 2 mulheres. O nome de uma era Ada, e o nome da outra era Zila. E já não deu certo. E Ada teve a Jabal. Este foi o pai dos que habitam em tendas e tem gado. E o nome do seu irmão era Jubal. Poligamia nunca foi o projeto de Deus. Gênesis capítulo 4, versículo de número 20. E Ada teve a Jabal. Este foi o pai dos que habitam em tendas e tem gado. E o nome do seu irmão era Jubal. Este foi o pai de todos os que tocam harpa e órgão. Zila também teve a Tubal-Caim, mestre de toda obra de cobre e de ferro. E a irmã de Tubal-Caim foi Naamá. E disse Lameque às suas mulheres, Ada e Zila: ouve a minha voz, vós mulheres de Lameque, escutai o meu dito, porque eu matei um varão por me ferir, e um jovem por me pisar. Porque 7 vezes Caim será vingado, mas Lameque 70 vezes 7. E tomou Adão a conhecer a sua mulher, e ela teve um filho, e chamou o seu nome Sete, porque disse ela: Deus me deu outra semente em lugar de Abel, porquanto Caim o matou. Sete no lugar de Abel. E a Sete mesmo também nasceu um filho, e chamou o seu nome Enos. Então se começou a invocar o nome do Senhor. Gênesis capítulo 5. Este é o livro das gerações de Adão. No dia em que Deus criou o homem, a semelhança de Deus o fez. Macho e fêmea os criou. E os abençoou, e chamou o seu nome Adão, no dia em que foram criados. Adão viveu 130 anos, e gerou um filho à sua semelhança, conforme a sua imagem, e chamou o seu nome Sete. E foram os dias de Adão, depois que gerou a Sete, 800 anos, e gerou filhos e filhas. E foram todos os dias que Adão viveu, 930 anos, e morreu. Então Adão viveu 930 anos e morreu. Lembra que ele falou para Adão? No dia em que você morrer dessa árvore, do conhecimento do bem e do mal, morrerás. Então ele morreu. Né? Entrou a morte física no mundo, consequência do pecado. O salário do pecado é a morte. Gênesis capítulo 5, versículo 6. E viveu Sete 105 anos, e gerou a Enos. E viveu Sete depois que gerou a Enos, 807 anos, e gerou filhos e filhas. E foram todos os dias de Sete, 912 anos, e morreu. E viveu Enos 90 anos, e gerou Cainã. E viveu Enos, depois que gerou a Cainã, 815 anos, e gerou filhos e filhas. E foram todos os dias de Enos, 905 anos, e morreu. E viveu Cainã 70 anos, e gerou
Malaléu. E viveu Cainã, depois que gerou a Malaléu, 840 anos, e gerou filhos e filhas. E foram todos os dias de Cainã 910 anos, e morreu. E viveu Malaléu 65 anos, e gerou a Jared. E viveu Malaléu, depois que gerou a Jared, 830 anos, gerou filhos e filhas. E foram todos os dias de Malaléu 895 anos, e morreu. E viveu Jared 162 anos, e gerou a Enoque. E viveu Jared, depois que gerou a Enoque, 800 anos, e gerou filhos e filhas. E foram todos os dias de Jared 962 anos, e morreu. E viveu Enoque 65 anos, e gerou a Metusalém. E andou Enoque com Deus, depois que gerou Metusalém, 300 anos, e gerou filhos e filhas. E foram todos os dias de Enoque 365 anos. E andou Enoque com Deus, e não se viu mais, porquanto Deus para si o tomou. E Enoque, tipifica a igreja do arrebatamento, que será tirada da terra. Então Enoque com Deus, e andou Enoque com Deus, e não se viu mais, porquanto Deus para si o tomou. É um tipo do arrebatamento da igreja, Enoque. Porque Enoque não viu a morte. Foi arrebatado. Assim será com a igreja. E viveu Metusalém 187 anos, e gerou a Lameque. E viveu Metusalém, depois que gerou a Lameque, 782 anos, e gerou filhos e filhas. E foram todos os dias de Metusalém 969 anos, e morreu. E viveu Lameque 182 anos, e gerou um filho. E chamou o seu nome Noé, dizendo: Este nos consolará acerca de nossas obras e do trabalho de nossas mãos, por causa da terra que o Senhor amaldiçoou. E viveu Lameque, depois que gerou a Noé, 595 anos, gerou filhos e filhas. E foram todos os dias de Lameque 777 anos, e morreu. E era Noé da idade de 500 anos, e gerou Noé Sem, Cã e Jafé. Gênesis capítulo 6. E aconteceu que, como os homens começaram a multiplicar-se sobre a terra, sobre a face da terra, lhe nasceram filhas. E viram os filhos de Deus que as filhas dos homens eram formosas. Tomaram para si mulheres de todas as que escolheram. Então disse o Senhor: Não contenderá o meu espírito para sempre com o homem, porque ele também é carne, porém os seus dias serão 120 anos. E havia naqueles dias gigantes na terra. E também depois, quando os filhos de Deus entraram às filhas dos homens, e delas geraram filhos, estes eram os valentes que houve na antiguidade, os varões de fama. E viu o Senhor que a maldade do homem se multiplicara sobre a terra, e que toda imaginação do pensamento do seu coração era só má continuamente. Então arrependeu-se o Senhor de haver feito o homem sobre a terra, e pesou-lhe em seu coração. Deus se entristeceu de haver feito o homem. Por esse motivo. E disse o Senhor: Destruirei de sobre a face da terra o homem que criei, desde o homem até o animal, até o réptil, até a ave dos céus, porque me arrependo de os haver feito. Noé, porém, achou graça aos olhos do Senhor. Estas são as gerações de Noé. Noé era varão justo e reto em suas gerações. E Noé andava com Deus. No meio daquela geração corrompida, Noé andava com Deus. E gerou Noé 3 filhos, Sem, Cã e Jafé. A terra, porém, estava corrompida diante da face de Deus. Encheu-se a terra de violência. E viu Deus a terra, e eis que estava corrompida, porque toda a carne havia corrompido o seu caminho sobre a terra.
Agora Deus anuncia o dilúvio a Noé. Então disse Deus a Noé: o fim de toda a carne é vindo perante a minha face, porque a terra está cheia de violência. E eis que os desfarei com a terra. Olha o juízo de Deus. Faze para ti uma arca de madeira, de cófer farás, compartimento na arca, e a betumarás por dentro e por fora com betume. Por dentro e por fora com betume. E desta maneira as farás, de 300 côvados o comprimento da arca, e de 50 côvados a sua largura, e de 30 côvados a sua altura. Farás na arca uma janela. Farás na arca uma janela. E de um côvado, e acabará em cima, e a porta da arca porás ao seu lado. Far-lhe-á andares baixos, segundo e terceiros. Porque eis que eu trago um dilúvio de água sobre a terra, para desfazer toda a carne em que há espírito de vida debaixo dos céus. Tudo que há na terra expirará. E o dilúvio não foi local, foi universal. Mas contigo estabelecerei o meu pacto. Entrará na arca, tu e os teus filhos, e a tua mulher, e as mulheres de teus filhos contigo. Um ponto importante. Mas contigo estabelecerei o meu pacto. Entrará na arca, tu, os teus filhos, a tua mulher e a mulher de teus filhos comigo. Crê no Senhor Jesus e será salvo tu e tua casa. Abre parênteses, fecha parênteses. E de tudo que vive, de toda a carne, 2 de cada espécie meterás na arca, para o conservares vivos, contigo, macho e fêmea serão. Das aves conforme a sua espécie, dos animais conforme a sua espécie, de todo réptil da terra conforme a sua espécie. 2 de cada espécie virão a ti, para o conservares em vida. E tu toma para ti de toda a comida que se come, ajunta para ti, e te será para mantimento, para ti e para eles. Assim fez Noé, conforme tudo que Deus lhe mandou. Assim o fez. Olha a obediência de Noé. O segredo é obedecer a palavra e a voz de Deus. Gênesis capítulo 7. Noé e sua família entram na arca. E a arca também é um tipo de Cristo. Abre parênteses. Precisamos entrar na arca. Fecha parênteses. Gênesis capítulo 7. E a arca é Jesus Cristo de Nazaré. Depois disse o Senhor a Noé: entra tu e toda a tua casa na arca. A arca é um tipo de Cristo. Porque te hei visto justo diante de mim nesta geração. De todo animal limpo tomarás para ti 7 e 7, o macho e sua fêmea. Mas dos animais que não são limpos, 2, o macho e sua fêmea. Também das aves dos céus, 7 e 7, macho e fêmea, para se conservar em vida, a semente sobre a face de toda a terra. Porque, passado ainda 7 dias, farei chover sobre a terra 40 dias e 40 noites. E desfarei sobre a face da terra toda a substância que fiz. E fez Noé conforme tudo o que o Senhor lhe ordenara. E era Noé da idade de 600 anos, quando o dilúvio das águas veio sobre a terra. Entrou Noé e seus filhos e sua mulher e as mulheres de seus filhos com ele na arca, por causa das águas do dilúvio. Ó. Noé, seus filhos e sua mulher de seus filhos com ele na arca, por causa das águas do dilúvio. Entre na arca. Entre na arca. E na tipologia, a arca é Cristo. Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Noé capítulo 7, versículo 8. Lendo a Bíblia em 100 dias. Vem comigo. 7, 8. Dos animais limpos e dos animais que são limpos, de aves e de todo réptil sobre a terra.
e dos animais limpos, dos animais que são limpos, e das aves e de todo réptil sobre a terra. E entraram de 2 em 2 para Noé, na arca, macho e fêmea, como Deus ordenara a Noé. E aconteceu que, passados 7 dias, vieram sobre a terra as águas do dilúvio. E aconteceu que, passados 7 dias, vieram sobre a terra as águas do dilúvio. Então, depois que Noé entra na arca, o dilúvio veio após 7 dias. Olha aqui. Aconteceu que, passados 7 dias, sobre a terra as águas do dilúvio. No ano 600 da vida de Noé, no mês segundo, aos 17 dias do mês, naquele mesmo dia, se romperam todas as fontes do grande abismo, e a janela dos céus se abriram. E houve chuva sobre a terra, 40 dias e 40 noites. E no mesmo dia entrou Noé, Sem, Cã e Jafé, e os filhos de Noé, como também a mulher de Noé, e as 3 mulheres e seus filhos com ele na arca. Eles, e todo animal conforme a sua espécie, e todo gado conforme a sua espécie, e todo réptil que se roja sobre a terra conforme a sua espécie, e toda ave conforme a sua espécie, todo pássaro de toda qualidade. E de toda a carne em que havia espírito de vida, entraram de 2 em 2 para Noé na arca. E os que entraram, macho e fêmea, de toda a carne entraram, como Deus lhe tinha ordenado. E o Senhor a fechou por fora. Então quem fechou a porta foi Deus por fora. Gênesis capítulo 7, versículo 17. E esteve o dilúvio 40 dias sobre a terra, e cresceram as águas, e levantaram a arca, e ela se elevou sobre a terra. E prevaleceram as águas, e cresceram grandemente sobre a terra. E a arca andava sobre as águas. E as águas prevaleceram excessivamente sobre a terra. E todos os altos montes que haviam debaixo de todo os céus foram cobertos. 15 côvados acima prevaleceram as águas, e os montes foram cobertos. Expirou toda a carne que se movia sobre a terra, tanto de ave como de gado e de feras, e todo réptil que se roja sobre a terra, e todo homem. Tudo o que tinha fôlego de espírito de vida, e seus narizes, tudo o que havia no seco morreu. E assim foi desfeita toda a substância que havia sobre a face da terra, desde o homem até o animal, até o réptil e até a ave dos céus, e foram extintos da terra. E ficou somente Noé e os que com ele estavam na arca. E prevaleceram as águas sobre a terra 150 dias. Gênesis capítulo 8. E lembrou-se Deus de Noé, e de todo animal, e de toda riqueza com ele estava na arca. E Deus fez passar um vento sobre a terra, e aquietaram-se as águas. Cerraram-se também as fontes do abismo, e as janelas dos céus, e a chuva dos céus deteve-se. E as águas tornaram de sobre a terra continuamente. E ao cabo de 150 dias, as águas minguaram. E a arca repousou no 7º mês, no dia 17 do mês, sobre os montes de Ararat. Foi onde a arca parou. E foram as águas indo e minguando até ao 10º mês. No 10º mês, no 1º dia do mês, apareceram os cumes dos montes. E aconteceu que ao cabo de 40 dias, abriu Noé a janela da arca que tinha feito. Ó, só tinha uma janela, né? Noé solta um corvo e depois uma pomba. Gênesis 8, 7. E soltou um corvo. Então, a primeira ave que Noé solta é um corvo. E soltou um corvo que saiu, indo e voltando, até que as águas se secaram de sobre a terra. E soltou um corvo que saiu, indo e voltando, até que as águas se secaram de sobre a terra. Depois soltou uma pomba, a ver se as águas tinham minguado de sobre a face da terra. A pomba, porém, não achou repouso para a planta de seu pé.
Quer dizer, o corvo ia e voltava. Dá a entender que ele não voltou para a arca. Ele ia e voltava. Ele solta a pomba. O segundo animal que não é solta é a pomba. E a pomba também ela tipifica, né? É uma figura do Espírito Santo. A pomba, porém, não achou repouso para a planta de seu pé e voltou a ele para a arca, porque as águas estavam sobre a face de toda a terra. E ele estendeu a mão e a tomou e meteu consigo na arca. Então, ela voltou para a arca. Esperou ainda outros 7 dias e tomou a enviar a pomba fora da arca. E a pomba voltou a ele sobre a tarde, e eis que arrancada uma folha de oliveira no seu bico. E conheceu Noé que as águas tinham minguado sobre a terra. Então esperou ainda outros 7 dias e enviou fora a pomba, mas não tornou mais a ele. E aconteceu que no ano 601, no mês primeiro, no primeiro dia do mês, as águas se secaram de sobre a terra. Então Noé tirou a cobertura da arca e olhou, eis que a face da terra estava enxuta. No versículo 12 aqui, ó, interessante, Gênesis 8:12. Então esperou ainda outros 7 dias e enviou fora a pomba, mas não tornou mais a ele. Então a pomba não volta mais no terceiro voo, que achou repouso. Então esperou ainda outros 7 dias e enviou fora a pomba, mas não tornou mais a ele. 8:13. E aconteceu que no ano 601, no mês primeiro, no primeiro dia do ano, as águas se secaram de sobre a terra. Então Noé tirou a cobertura da arca e olhou, e eis que a face da terra estava enxuta. E no segundo mês, aos 27 dias do mês, a terra estava seca. Gênesis capítulo 8, versículo 15. Então falou Deus a Noé, dizendo: sai da arca, tu e tua mulher, teus filhos e as mulheres de teus filhos contigo. Todo animal que está contigo, de toda a carne, de ave, de gado, de todo réptil que se roja sobre a terra, traze fora contigo e povoem abundantemente a terra. E frutifiquem e se multipliquem sobre a terra. Então saiu Noé e seus filhos, e sua mulher, e as mulheres de seus filhos com ele. E todo animal do réptil, toda ave, tudo o que se move sobre a terra, conforme as suas famílias, saiu para fora da arca. E edificou Noé um altar. Então, quando Noé sai da arca, a primeira coisa, ele edificou um altar. O altar do agradecimento. Edificou Noé um altar ao Senhor e tomou de todo animal limpo, e de toda ave limpa, e ofereceu holocausto sobre o Senhor. Todo animal limpo. Abre parênteses. Deus não habita no meio da impureza. Fecha parênteses. Por isso que ele tomou todo animal limpo e de toda ave limpa e ofereceu holocausto sobre o altar. E o Senhor cheirou o suave cheiro e disse o Senhor em seu coração: não tornarei mais a amaldiçoar a terra por causa do homem, porque a imaginação do coração do homem é má, desde a sua meninice. Nem tornarei mais a ferir todo vivente como fiz, enquanto a terra durar, sementeira e cega, e frio e calor, e verão e inverno, e dia e noite não cessarão. Então lemos agora do capítulo 1 de Gênesis ao capítulo 8. Agora vamos ler no Novo Testamento, Mateus, capítulo 1 e capítulo 2. Vão dar 10 capítulos. Vamos para Mateus agora. O Novo Testamento. Mateus, capítulo 1 e capítulo 2. Novo Testamento. Amém? O evangelista Mateus. O Evangelho de Jesus segundo escreveu Mateus. Agora, capítulo 1. Vem comigo, lendo a Bíblia em 100 dias. Vem comigo na palavra.
A genealogia de Jesus Cristo. Mateus capítulo 1, versículo 1. Livro da geração de Jesus Cristo. Filho de Davi, filho de Abraão. Abraão gerou a Isaque. Isaque gerou a Jacó. Jacó gerou a Judá e a seus irmãos. E Judá gerou a Tamar, a Pérez e a Zera. E Pérez gerou a Esrom. Esrom gerou a Arão. Arão gerou a Aminadab. Aminadab gerou a Nasson. Nasson gerou a Salmão. Salmão gerou de Raabe a Boaz. E Boaz gerou de Rute a Obed. E Obed gerou a Jessé. E Jessé gerou ao rei Davi. E o rei Davi gerou a Salomão, da qual foi mulher de Urias. Salomão gerou a Roboão. E Roboão gerou a Abias. E Abias gerou a Asa. E Asa gerou a Josafá. E Josafá gerou a Jorão. E Jorão gerou a Uzias. E Uzias gerou a Jotão. E Jotão gerou a Acás. E Acás gerou a Ezequias. Ezequias gerou a Manassés. Manassés gerou a Amon. Amon gerou a Josias. Josias gerou a Jeconias, irmão da deportação para a Babilônia. E depois da deportação para a Babilônia, Jeconias gerou a Salatiel. Salatiel gerou a Zorobabel. E Zorobabel gerou Abiúde. E Abiúde gerou a Eliaquim. E Eliaquim gerou a Azor. E Azor gerou a Sadoc. E a Sadoc gerou a Aquim. E Aquim gerou a Leude. E Leude gerou a Eliezer. Eleazar gerou a Matã. Matã gerou a Jacó. Jacó gerou a José, marido de Maria, da qual nasceu Jesus, que se chama o Cristo, o Messias. De sorte que todas as gerações, desde Abraão até Davi, são 14 gerações. Desde Davi até a deportação para a Babilônia, 14 gerações. Desde a deportação para a Babilônia até Cristo, 14 gerações. Mateus capítulo 1, versículo 8. O nascimento de Jesus Cristo. Ora, o nascimento de Jesus Cristo foi assim. Estando Maria, sua mãe, desposada com José, antes de se ajuntarem, achou-se ter concebido do Espírito Santo. Então José, seu marido, como era justo e não queria infamar, intentou deixá-la secretamente. Abre parênteses. Maria achou-se grávida pelo Espírito Santo. O Espírito Santo gerou Jesus dentro do ventre de Maria. Fecha parênteses. Jesus foi gerado pelo Espírito Santo, não de um ato sexual com José e Maria. Abre parênteses, fecha parênteses. Mas foi gerado e concebido, foi gerado pelo Espírito Santo de Deus. Então José, seu marido, como era justo e não queria infamar, intentou deixá-la secretamente. E projetando ele isso, eis que em sonho lhe apareceu um anjo do Senhor, dizendo: José, filho de Davi, não temas receber a Maria, tua mulher, porque o que nela está gerado é do Espírito Santo. E o que está sendo gerado? Jesus. Abre parênteses. Deixe o Espírito Santo gerar Cristo dentro de você, dentro de nós. Fecha parênteses. Porque o que nela está gerado, é do Espírito Santo. E um dos maiores desafios é deixar Cristo ser gerado dentro de nós. E ela dará luz a um filho, e lhe porás o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. Tudo isso aconteceu para que se cumprisse o que foi dito da parte do Senhor, pelo profeta que diz: Eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho, e ele será chamado pelo nome de Emanuel. Emanuel traduzido é Deus conosco. E José, despertando do sono, fez como o anjo do Senhor lhe ordenara,
e recebeu a sua mulher, e não a conheceu, até que deu à luz a seu filho, o primogênito, e pôs-lhe o nome de Jesus. Mateus capítulo 2, último capítulo dessa leitura. E tendo nascido Jesus em Belém, da Judéia, no tempo do rei Herodes, eis que uns magos vieram do Oriente a Jerusalém e perguntaram: onde está aquele que é nascido rei dos judeus? Porque vimos a sua estrela no Oriente e viemos adorá-lo. E o rei Herodes, ouvindo isso, perturbou-se, e toda a Jerusalém com ele. E congregado todos os príncipes do sacerdote e os escribas do povo, perguntou-lhe onde havia de nascer o Cristo. E eles disseram: em Belém, da Judéia, porque assim está escrito pelo profeta: e tu, Belém, terra de Judá, de modo nenhum és a menor entre as capitais de Judá, porque de ti sairá o guia que há de apacentar o meu povo de Israel. Então Herodes, chamando secretamente os magos, inquiriu exatamente deles acerca do tempo em que a estrela lhe aparecera. Enviados a Belém, disse: ide e perguntai diligentemente pelo menino. E quando o achardes, participai-me, para que também eu vá e o adore. E tendo ele ouvido o rei, partiram, e eis que a estrela que tinha visto no Oriente ia diante deles, até que chegando se deteve sobre o lugar onde estava o menino. Era menino, mas era rei. Jesus era menino aqui, mas era rei. Já nasceu rei. Fecha parênteses, abre parênteses, fecha parênteses. Mateus capítulo 2, versículo 10. E vendo eles a estrela, alegraram-se muito com grande júbilo. Entrando na casa, ele agora não está na manjedoura, está na casa. Entrando na casa, acharam o menino com Maria, sua mãe, e prostraram-se e o adoraram. E abrindo os seus tesouros, lhe ofertaram dádivas, ouro, incenso e mirra. Adoraram o menino, adoraram Jesus. E sendo por divina revelação avisados em sonhos, para que não voltasse para junto de Herodes, partiram para a sua terra por outro caminho. Abre parênteses. Quem tem um verdadeiro encontro com Jesus nunca mais volta pelo mesmo caminho. Fecha parênteses. Mateus capítulo 2, versículo 13. E tendo-se ele retirado, eis que o anjo do Senhor apareceu a José em sonhos, dizendo: levanta-te, toma o menino e sua mãe, e foge para o Egito, e demora-te lá, até que eu diga, porque Herodes há de procurar o menino para o matar. E levantando-se ele, tomou o menino e sua mãe de noite, e foi para o Egito. Esteve lá até a morte de Herodes, para que se cumprisse o que foi dito da parte do Senhor pelo profeta, que diz: do Egito chamei o meu filho. Então Herodes, vendo que tinha sido iludido pelos magos, irritou-se muito e mandou matar todos os meninos que havia em Belém, em todos os seus contornos, de 2 anos para baixo, segundo o tempo que diligentemente inquirirá dos magos. Então se cumpriu o que foi dito pelo profeta Jeremias, que diz: em Ramá se ouviu uma voz de lamentação, choro e grande pranto. Era Raquel, chorando os seus filhos, e não querendo ser consolada, porque já não existiam. Mateus capítulo 2, versículo 19. Morto, porém, Herodes, eis que o anjo do Senhor apareceu num sonho a José, no Egito, dizendo: levanta-te e toma o menino e sua mãe, e vai para a terra de Israel, porque já estão mortos os que procuram a morte do menino. Então se levantou e tomou o menino e sua mãe, e foi para a terra de Israel. E ouvindo que Arquelau reinava na Judéia, em lugar de Herodes, seu pai, receou ir para lá, mas avisado em sonhos, por divina revelação, foi para as regiões da Galileia. E chegou e habitou numa cidade chamada Nazaré. Abre parênteses.
Por isso que Jesus é chamado Jesus de Nazaré. E chegou e habitou numa cidade chamada Nazaré, para que se cumprisse o que fora dito pelos profetas. Ele será chamado Nazareno. Amém? Acabamos a leitura. Lemos Gênesis, do capítulo 1, versículo 8, até o capítulo 8, e Mateus, do capítulo 1, versículo 2. Então foram 10 capítulos. Amém? Vamos orar, agradecer a Deus dessa primeira leitura da Bíblia em 100 dias. Maravilhoso Deus, obrigado, meu Pai, por ter, com a Tua ajuda, com a Tua graça, concluído esta leitura, meu Pai. Abençoa, obrigado, e feito alguns comentários aqui, meu Pai. Obrigado por tudo, é tudo pela Tua graça, meu Pai. Pela Tua graça lemos a Bíblia. Meu Pai, em nome do Senhor Jesus, nos abençoa, nos guarda. Obrigado, Senhor Jesus, por este momento, em nome de Jesus. Leitura concluída. Graças a Deus.